Voltando ao programa, parte 2, com meus irmãos de farda, Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota, Josimar, diretor-geral da Polícia Penal, tenente-coronel agora, bravo, comandante do COD. A gente tava falando aqui da falta de integração das Forças de Segurança Pública do Estado, principalmente com a PRF, que é onde que eu vivo tudo. Eu vou exemplificar aí, Sanches. Você conheceu, tenho certeza que você conheceu o sistema Cortex, né? Claro. O Cortex é um sistema nacional que visava ali a integração de dados, importantíssimo para nós, principalmente na atividade de inteligência. Esse sistema chegou a ter 49 mil câmeras interligadas, facilitando ali a consulta, e hoje tem 5 mil câmeras. O que era para expandir, foi reduzir. Aí se discute, nós estamos criando um sistema para melhorar. Cara, continua com o que tem. A hora que você melhorar, desliga. Aí eu fico pensando, a quem interessa isso, meu irmão? Aí a discussão ela se torna câmara na farda de policiais. E aí desativa o que funcionava. Nós não estamos pedindo, Josimar, para melhorar, não. Sim. Só não estraga o que funcionava, irmão. Fui em Brasília, pessoalmente, para pedir, para não, vamos dizer assim, mantenha o sistema. Daquele jeito, assim, sabe, pedindo pelo amor de Deus para trabalhar. São coisas que não dá para entender. Esse sistema que ele tá falando, o que me alavancou na polícia foi trabalhar no sistema Alerta Brasil, que foi até anterior ao Cortex. E aqui em Goiás, o meu objetivo era integrar com todas as forças de segurança pública. Então, assim, já monitorava veículo, pessoas, fazia rotas, enfim. E a gente nunca falou isso, que era informação de inteligência. Hoje os vagabundos tudo sabe. Mas, assim, em 2018 a gente pegava 1 tonelada de droga. Uma em Goiás. Em 2018. Isso aí é um dado, estatística, é só buscar. Em 2022... nós pegamos 40 toneladas de droga. Por quê? Porque tinha inteligência, você tinha informação, você sabia, era uma abordagem otimizada. E aí o que a gente fazia? A gente ia lá no COD, ia na Rotan, a gente compartilhava o sistema, só que às vezes a PRF não tinha viatura suficiente. Aí ia lá, ligava para as viaturas das barcas do COD, os caras têm operacionalidade, a gente fazia uma operação conjunta. E sempre deu certo. Então agora, isso aí acabou, a gente não tem mais informação, a gente tá no escuro. E uma coisa muito preocupante é isso. A quem interessa essa quebra da inteligência, da integração, que são a base de tudo para a segurança pública de uma forma otimizada, né? O crime organizado, ele vive dessa... O crime não consegue combater o Estado. Ele nunca vai vencer o Estado. Ele só vai vencer se estruturas do Estado o auxiliar. E é isso que acontece. Então, a quem interessa? Ao crime. Alguma parte da estrutura estatal está auxiliando esse crime. E é simples, é só você olhar o Sistema Nacional de Inteligência e ver a ideia da ABIN de integrar, de pôr o Estado para assinar um convênio para adesão do Sistema Nacional, que passou depois de mais de 10 anos da criação do sistema sem ninguém aderir, sem Estado nenhum aderir. Porque é aquilo assim, não, adere aqui, você vai me passar as informações e se eu achar que compensa, eu te passo alguma coisa. Não funciona assim integração. Integração é, de fato, confiança nas estruturas. Se a estrutura federal não passa confiança para as estruturas estaduais vão se organizar para fazer o que Goiás faz, tornando-se uma ilha. Aí torna-se uma ilha de segurança em Goiás. E outros estados estão que fronteiras com Goiás só têm esse apoio porque o governador abre essas fronteiras com a tratativa dele com o outro governador, o que deveria ser feito pelo sistema federal. Josimar, vou continuar contigo. Você falou uma coisa massa, assim, que eu acredito demais. Na minha época, as nossas integrações, elas eram feitas muito de forma pessoal. Sim. Confiança. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas era assim mesmo. Eu chegava pro Bravo, meu irmão, vou te passar um negócio ali, mas você não falha comigo, não. Mas eu já sabia, se desse alguma ruído na comunicação, eu sabia que não era trairagem dele. Então, tinha esse negócio da parceragem. Hoje, eu vejo que as forças do Estado, realmente, eu falo de coração, eu não vejo que você tem ciúme do Ganga, tem ciúme do Granja, tem ciúme do Ricardo, não vejo. Eu vejo que vocês trabalham, vocês estão tudo junto, tão bem. Você acredita em algum momento
que essa parceria vai ser institucional? Você acha que vai dar? Se te trocar o outro, talvez já está sendo implementada uma cultura de integração, que aí a gente vai mudar a concepção de segurança pública. Você está acreditando nisso? Exatamente. Em Goiás eu acredito muito nisso. Acredito muito. Assim, para haver uma mudança desse cenário entre as forças, tem que ser uma força política contrária muito grande para que nós... Porque o próprio sistema de segurança, ele entende que ele é um sistema que é independente de qualquer situação política. Ele precisa da política para sobreviver e ter força, como nós temos em Goiás, porque temos um comandante que dá condições e defende. O principal é entender um pouquinho e dar condições e defender as instituições. Mas aquilo que o senhor falou sobre essa integração, o que eu percebo que foi deteriorando-se em relação às forças federais, ao sistema de justiça nacional, é a utilização do sistema de segurança, principalmente da inteligência, para vieses políticos. Então, hoje, eu não confio em alguns estados, eu não confio em trocar algumas informações com a Bahia, com algum estado, porque eu sei que aquela informação que eu estou passando por um fim de segurança pública vai, em algum momento, ser utilizado para um fim político, para me prejudicar o meu estado, prejudicar o governador. Então, isso desmotiva e inviabiliza qualquer integração. É aquilo que o senhor falou, o comandante falou. Eu tenho que confiar em passar algo para o COD e falar, pô, isso é do COD. Eu não estou lá, o COD vai resolver. O COD vai resolver e pronto. O COD vai publicar, o dia que o COD publicar, fala, não, lembrei dessa operação aqui, a gente trabalhou junto. Tá lá, pronto, acabou. Isso é integração de verdade. Mas eu acho que hoje a maturidade está tão grande que o COD, se for interessante para a Polícia Penal, ele vai preocupar também em divulgar em conjunto, para não gerar ruído, para todo mundo ter o mérito. Porque também a gente não pode ser inocente, a PRF tinha muito disso. A gente não queria que o COD estivesse patrulhando a BR sem avisar a gente, pô. Sim. Isso aí era ruim. Então, quando a gente passava informação, a gente queria fazer uma operação conjunta, porque todo mundo auxiliou ali. Então era uma coisa que deu certo, porque todo mundo também recebia os louros e a gente também tem que valorizar a nossa instituição, né? A nossa casa. A gente tá falando muito aqui de pouca narrativa, pouco discurso, muita liderança e muito comando, que é o necessário para que o país, principalmente na segurança pública, dê certo. Porque na segurança pública, especialmente, você tem que confiar no seu líder. Você tem que sentir firmeza nele, senão você não respeita polícia, não respeita malandro, não. Não tem jeito. Bravo, você que é um líder nato, qual que você acha que é o diferencial do estado de Goiás na segurança pública? Aí eu falo do nosso governador. E se você vê alguma diferença da forma de governar a segurança pública entre o governo federal e o nosso governo estadual? Olha, o grande diferencial que eu vejo do nosso governador é a capacidade que ele tem de legitimar as nossas ações. Até voltando ao que o Josimar falou, o mundo ideal seria que as instituições elas falassem independente das pessoas. O mundo ideal seria esse. Só que eu sou da teoria que o elemento humano ele é o mais importante de tudo. O elemento humano é o que move a carruagem. Então, se as escolhas das pessoas que vão estar liderando os processos não forem corretas, não vai andar. Então, nós temos um governador que legitima as ações e que escolhe bem os seus líderes. Então, eu vou até tomar o exemplo aqui do Josimar. Quando a Polícia Penal restringe a visita íntima e tem toda aquela celeuma, familiares, ministra de STJ, você me corrige, tá, Josimar? STF, aí você pode falar com muito mais propriedade, mas eu estou pegando esse recorte como exemplo. E o nosso governador firma o taco. Banca. E fala que no meu estado mando eu. Ah, ele é coronelzão. E tem que ser, meu irmão. É ditadorzão. Tem que ser. Nessa situação total. Cumprindo lei. Porque o que mais vai ter, meu amigo, é artifícios, artimanhas, para tentar criar uma guerra informacional, para tentar te demover dessa ideia. Então, eu acho que esses dois pontos são os grandes viés hoje
do nosso governador, legitimar as ações das pessoas, das boas pessoas, dos bons líderes escolhidos por ele. E aí eu faço o contraponto ao governo federal e volto a utilizar o termo. Pode até parecer um pouco chucro. Escolhe azeitona em salada de fruta. Não escolhe operador de segurança pública para gerir sobre segurança pública. Não vai dar certo, amigo. Não vai dar certo. Aí não se escolhe boas pessoas. E você não quer, porque ali, para mim, está muito claro, legitimar ações contundentes de combate ao crime, porque seu viés ideológico é do desencarceramento, é de tratar o traficante como vítima do usuário. Então, eu acho que nós estamos ali em dois polos, dois universos muito distintos. Eu vejo com muita tristeza, porque isso me incomoda demais, né? O meu maior líder hoje, ele fala que eu prendo mal e o judiciário tem que soltar. Na verdade, ele podia até achar isso, mas igual a gente acha um monte de coisa que a gente faz errado, mas a gente tranca ali, meu irmão, a gente tem que melhorar. Cara, o cara fala isso, ele desmotiva a tropa toda, a tropa que já tá arrebentada, desmotivada, entende? Então, ele parece que é um jurista que tá comandando todas as tropas do nosso país, sabe? É um momento... Sem saber o que tá fazendo, Não, né? ele tá totalmente perdido. Eu não sei se vocês viram ontem, assim, foi cômico. O diretor-geral da Polícia Federal, em conjunto com o ministro da Justiça, eles estavam fazendo uma coletiva de imprensa e o ministro falou, ó, nós não fomos, não pediram auxílio nosso de forma alguma. Nem sabia. Não tô sabendo de nada. E aí o diretor-geral da Polícia Federal falou, não, o Rio de Janeiro pediu apoio para a nossa superintendência do Rio de Janeiro também, mas aí a gente avaliou que não valia a pena. Aí a imprensa já falou assim, ué, então você tava sabendo? Meu irmão, o Lewandowski deu um soco nele quase assim, deu um encontrão, né? Nele assim. Deixa que eu falo. O diretor-geral falou assim, deixa que eu falo. Então, você vê que ali não tem sinergia nenhuma. E assim, eu não falo nem a PRF. Meu diretor, acho que não sabe nem que tá tendo coisa lá no Rio de Janeiro, entendeu? Ele não tava nessa cena, ninguém nunca falou no nome dele. A PRF tá totalmente fora desse contexto e antes ela tava lá apoiando os caras. A gente tá vivendo uma situação no país muito complicada, porque a gente tem que enfrentar uma guerra com a vocação e com o entusiasmo, com sangue no olho de quem sabe como é que é o negócio. É e técnica, tá muito difícil. Né? Josimar, você é um dos maiores conhecedores hoje de faccionados, né, de organizações criminosas, desses terroristas mesmo, vagabundos, e que não comandam nenhum pedaço de chão no território de Goiás, mas obviamente que existem faccionados aqui, que eles mesmos se identificam quando eles são presos. Como que tá a situação das facções criminosas no estado de Goiás? Tá controlado? Quem que participa? Quais são as maiores aqui? O que você pode publicizar aqui? Você não pode falar tudo, mas o que você pode falar? O que a gente consegue controlar? Como que estão as facções criminosas dentro dos presídios? E você vê que tem braço na rua, talvez, que não comanda um território, mas como você vê as facções criminosas no estado de Goiás? Não, perfeito. Existem, né? Dificilmente o Brasil vai conseguir falar assim, ó, estamos livres de organizações criminosas. Eles existem, não acaba com eles assim num toque de mágica, até porque deixou crescer demais. Né? Se a gente tivesse combatido no início, talvez a gente teria condição de agora, num determinado momento, falar assim, acabou. Negou, né, Josimar? Negou. Negar, falar assim, não existe. E tem preso faccionado no presídio? Não tem não. Mas claro que tem. Eu preciso identificá-los, saber que eles existem para eu poder, inclusive, combatê-los. Né? Como que Goiás tem feito isso aqui? Eu acho que aí o modelo de Goiás é diferente para o resto do país. E não é porque eu acho, alguém está falando, é porque existem legislações estaduais que são apenas do Estado. Cito uma destas, né? A Lei 19.962, que é a lei que estabelece a Diretoria Geral de Polícia Penal. E o que é o diferencial dessa lei? Que só tem nessa lei. Eu não sei por que outro estado não copia, mas só tem em Goiás. Tem a possibilidade da Polícia Penal movimentar o preso entre as unidades do Estado, ou seja, gestão de vaga feita pelo Estado e não pelo juiz. Porque antes a gente tinha que pedir o juiz da origem, o juiz do destino, o promotor da origem, para ver se ele deixava eu transferir um preso que estava dando trabalho
aqui na penitenciária Odeni Guimarães para Itubiara, por exemplo. E hoje eu faço essa movimentação desse preso porque a lei garante que a movimentação de vagas é do Estado. Toda ação administrativa, toda decisão, ela pode ser questionada por alguém e pode sofrer o controle de legalidade do judiciário, do Ministério Público, por óbvio. Mas nós fazemos isso. Isso trouxe tranquilidade para o Estado. A gente hoje movimenta o crime. Nessa mesma lei, nós temos 3 tipos de unidades prisionais no Estado que não existem em Estado nenhum. Nós temos presídios regionais, que são aqueles presídios onde nós não temos liderança de organização criminosa. Quando muito tem aquele desavisado que acha que é simpatizante, que eu não sei nem o que é isso, né? Ou é torcedor do Vila ou não é, né? Ou é simpatizante. É assim que funciona. Simpatizante era de LGBT. Simpatizante não é torcedor. Que coisa mais esquisita, né? Ficou até um pouco homossexual. Mas, enfim, eles assumem isso, né? O problema é deles. Tá lá, é o cara que não tem expressão na organização criminosa. Os presídios estaduais, que aí nós temos aqueles que são identificados como faccionados e que estão ali com funções que não são de liderança máxima. O cara que é o frente de alguma ala, que era o responsável por cobrar. Eu nem fico falando os termos que eles falam, porque eu não gosto de dar mídia para eles. Mas é o cara que agride o outro porque não pagou, aquele cara, aquela bobeira deles, né? E os presídios especiais, que são as unidades de segurança máxima, que aí estão os caras que seriam aqueles que nos estados estão no federal. Que aqui em Goiás, inclusive, o governador fala isso nas suas entrevistas, teve um recentemente que pediu para ir para o federal. Ele falou, não, tá ruim aqui em Goiás, eu quero ir pro boa federal. Demais essa. Lá no federal tá legal. Então, assim, a gente consegue ter esse mapeamento das organizações e um outro ponto que agora que alguém percebeu que era importante, não tem que ter divisão de organização criminosa nessas unidades regionais. Eu sou do Comando Vermelho. Beleza, eu sou da polícia, ali é a cela. Mas lá tem um cara do PCC. Ué, o senhor é do PCC? Sou. Então qual é a sua matrícula? Qual que é o seu padrinho? Põe aqui no papel, eu vou te levar para o presídio estadual. Lá é o lugar do PCC. Tem uma ala do PCC e uma ala do Comando Vermelho. Aí lá você fica separado. Quer? Ninguém quer. Então, a partir disso, eu comecei a ter o controle das unidades, o Estado tem o controle. Esse cara aqui hoje, está tudo misturado aqui, ele é o cara que a organização criminosa certamente vai virar as costas para ele. Falar assim, irmão, você ficou junto com o cara do PCC, então você agora é traíra, rasgou a camisa. Esse cara era simpatizante, não é mais. Então, eu começo a tirar a massa de controle ali das organizações criminosas. E eu tenho nessas unidades estadual especial hoje menos de 300 presos. Eu tenho uma população carcerária de 17 mil fechado. E eu tenho menos de 300 presos que estão ali lideranças dessas organizações. Os 15, 16 mil que estão nas unidades ali regionais hoje, está trabalhando. A gente teve um dado agora assim, interessante, 5 mil presos fizeram inscrição para o Enem, para fazer a prova do Enem. Faccionado faz prova de Enem não, irmão. Não fazia em Goiás. Em 2018 a gente teve 200. Cara, isso... Josimar, eu tomo a liberdade de falar pra você que eu te admiro demais, eu conheço seu trabalho, mas a Polícia Penal como um todo, Bravo, e você especificamente, é subvalorizado, não pelo nosso estado, pelo governador, que ele sempre enfatiza, mas a sociedade não sabe quem que é você e o que você representa pro estado de Goiás. Esse controle dos presídios resolveu muito a criminalidade da rua, de quem vai frequentar um restaurante, frequentar um bar, a que vai visitar a amiga na casa dela. Então, te ver falar nisso, um cara que é operacional, é bruto, mas que tá fazendo doutorado em direitos humanos, um cara que é inteligente, que faz um negócio com tech, que é inovador, que tem uma legislação moderna, isso aí me orgulha. E eu tenho muito prazer de já ter ombreado no maior escalão com você, e fico admirado, assim, pela sua condução dos trabalhos. Bravo, você, cara, eu sempre bato na tecla que você é uma grande liderança. Sempre foi. Você tem uma forma de gerir por exemplo que arrasta. Você também, além da polícia, na sua vida pessoal, todo mundo gosta de você. Nós temos muitos amigos em comum. Você é um gestor de um grande time de futebol aqui no estado de Goiás. Você tem uma voz firme, coerente, representativa. Eu tenho certeza absoluta que muitos te cobram uma maior
talvez, presença na vida pública. Hoje você é um coronel da polícia, já faz muito, mas faz pela segurança pública e para onde você consegue ter braço, na área social também, que eu já vi você fazendo muito trabalho. Você tem interesse, já foi cobrado, nunca existiu isso, de entrar para o mundo político, seja no legislativo, no executivo, mas, de fato, enfrentar esse mundo tão maluco, tão mal visto, mas tão importante, de tantas tomadas de decisão e de tanta realidade e eficácia na vida da população? Confesso para você que eu nunca tinha tido essa, vamos dizer assim, nunca tinha tido essa vontade. Mas de um tempo para cá eu tenho visto com bons olhos. Acredito que um dia vou testar esse negócio. Ele vai subir o Vila, vai ser deputado federal. Se subir, ele não, mas assim, até lógico que a bandeira do esporte ela é muito forte assim para nós, principalmente aí porque nós temos essa intimidade, mas eu penso que queria levar uma bandeira do povo mesmo, sabe? Tô vendo assim, por exemplo, ficou extrema esquerda com direita, ficou parecendo Vila e Goiás, e o povo no meio... O Atlético. Se prejudicando, entendeu? O Atlético, eu ia falar, peraí, o Atlético é a base de tudo, entendeu? Não. Então, assim... também, você não ajuda, né? Sacanagem. Então, assim, eu tenho começado a ver com carinho, porque a gente vai ficando um pouco limitado e ver que a transformação, numa escala maior, ela vai se passar também por outros caminhos, né? Que seja um caminho, às vezes, político. Ainda não tem nada definido, também nada para agora, mas eu acredito que a gente pode contribuir, porque nós temos, como diz um amigo nosso da polícia, o Fritz, nosso coração é bom. Inteligência. Fritz. Nós temos coragem para fazer o que precisa ser feito e nós somos idealistas. Vejo você aí muito bem representando no Legislativo Municipal nós, goianienses, porque eu acho que, assim como o Josimar, o que eu vejo muito assim, não estou falando de uma forma geral, pessoas que não nos representam, você não se sente representado, né, cara? E às vezes quando a gente vê o próprio governador Caiado se posicionando agora nessas crises, cara, você se sente representado, você fala, cara, é isso mesmo, cara. Tem que botar para derreter em cima desses caras, esses caras não tem dó nenhuma do povo. A gente que vê situações aí de atrocidade, tudo um bando de terrorista, rapaz. Tudo um bando de canalha que tinha a mesma condição de muitos de ter mudado de vida. Então, assim, eu acho que talvez num futuro a gente vá testar esse negócio. E eu falo tranquilamente, meu amigo. Se Deus me der a oportunidade um dia, eu não desperdiço ela. Eu não desperdiço. Falo do fundo do coração, para ajudar o povo. E eu falo de público aqui, eu confio em você, na sua forma de lidar, e nós precisamos de muito mais que um político, nós precisamos de um grupo. A gente tem que sentar na mesa aqui, olhar para a cara dos caras e falar assim, não, esse é o grupo que eu quero participar. E nós somos jovens, cara. Nos próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, talvez, nós estaremos na tomada de decisão. Então é momento da gente mudar a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Seja no nosso micromundo que a gente muda, ou o que a gente conseguir alavancar, mas sempre do lado do bem. E esse negócio de extrema-direita, extrema-esquerda também, na verdade, eu não sei nem que lado que eu sou, de idealismo, isso, de ideologia. Nós somos povo, mas povo. É isso, que é porque bom. Assim, você é a favor do povo, do mais pobre, é lógico que eu sou. Eu falei isso ontem, você acha que a polícia defende quem? Fala assim, é o preto, o pobre e o favelado. Porque o rico tá no condomínio, porra. É isso que eu falei. E assim, a gente defende o quê? Propriedade privada, família, liberdade. Quem disse que quem defende as minorias é a esquerda? Aí, esse dia eu tava na Câmara lá, falou que a pauta do autismo era de esquerda. Eu falei, agora pronto. Não, sério, isso aí é de uma loucura total. Então não é isso. Na verdade, é você tá do lado do bem. Você verdadeiramente querer ajudar. Você não querer ser malandro de roubar a emenda. A emenda é boa demais, cara. O vereador tem 6 milhões por ano, 24 milhões por mandato.
Dá pra fazer coisa boa demais, mas se roubar não faz nada. Eu tô falando de vereador, deputado estadual, federal, senador. Imagina gerenciar bilhões no executivo, que o bom é executivo. Você tem perfil de executivo, porque executivo é o cara que executa mesmo. Eu sinto falta, assim, eu trabalhei demais, mas eu não senti tanta eficiência nas minhas ações, por tanto que eu trabalhei. Eu tô um pouco frustrado, sabe? Porque na PRF, igual você, Josimar, todo dia você tá lá, cara. Você tá resolvendo o problema dos presídios de Goiânia, você tá pegando a droga todo dia. Aí o meu trabalho é moroso, demora. Mas é aquilo que o comandante falou. Eu sou da mesma opinião dele. Eu passou a oportunidade, eu não vai passar 2 vezes, porque na primeira eu vou pegar. Não tem conversa. E se eu pegar, irmão, pode ter certeza, eu não vou desistir. Não adianta. Eu vou até... Se eu for nessa parede e não conseguir passar por ela, eu vou dar a volta, eu vou arrumar um jeito de explodir ela, mas eu vou cumprir a missão. Essa é a diferença de pessoas como nós aqui em funções, né? Nós somos técnicos, não desistimos e sabemos aproveitar as oportunidades. É o que talvez tenha faltado em alguns espaços. E eu vejo muito, Josmar, e efetivo, né? Exatamente. Porque eu vejo muito o cara usando tribuna, discurso bonito, pangariar voto, mas assim, o que tem de efetividade? Muito mimimi, né? O que tem de efetividade? Eu tô falando de todo mundo. Cara, é muita conversa e pouca efetividade, irmão. Cara, eu penso nisso todo dia. Os caras estão falando tanta coisa e tá surtindo efeito. E às vezes eu vejo o meu trabalho e eu fico comparando, óbvio, né? A gente tem os parâmetros. Eu falo, cara, não é possível. Será que o povo quer aquilo? Entrega nenhuma, mas um discurso muito bom. Mas assim, o povo é muito carente também de informação, sabe? É difícil, mas a gente vai mudar essa cultura. É complicado demais, mas a gente vai mudar. Eu queria 2 pontos que eu acho muito legal do Josimar, Bravo. Eu acredito que a Polícia Penal, e eu vou estender um pouquinho o nosso programa aqui, porque eu acho que a virada de chave foi quando colocou um policial penal para liderar a Polícia Penal. E eu defendo isso hoje na Secretaria de Engenharia de Trânsito, que eu acho que é a única força de segurança pública, o trânsito também é segurança pública, que não é liderado por um deles. Porque a Polícia Militar é um militar, pô, na PRF é um PRF. Nós já fomos comandados por generais muito bons, mas que talvez não tinham pertencimento necessário. Josimar, você é um nome que já se provou, você falou que se tivesse oportunidade você ia agarrar, você já agarrou, pô, seu nome tá na história. Mas você acredita que um policial penal era necessário para comandar a sua casa? O que você viu nessa mudança? Apesar de eu conhecer outros militares que comandaram muito bem, mas eu falo do pertencimento. Claro, e é aquela questão eu sou preparado para isso, né? Eu falei aqui sobre a oportunidade, agarrar a oportunidade, mas se aparecer uma oportunidade para eu pilotar um avião agora, eu não vou. Eu não sei pilotar um avião. Eu vou entrar dentro dele, vou dar partida e ele vai cair ali, se eu conseguir pôr ele para voar. Então, a oportunidade, ela tem que vir alinhada com técnica. Eu tenho que ter técnica, eu tenho que ter conhecimento para estar naquela função. Eu não assumiria a função do comandante Bravo. Porque, embora eu tenha técnica policial, eu não sei a técnica dele, da operação que ele executa. Da mesma forma, as pessoas que passaram pelo sistema conheciam sobre segurança pública, sobre gestão, sobre administração, mas não conheciam sobre técnica de administração prisional. E é isso que eu, assim como vários outros policiais, conseguem dominar. Então, isso é o que eu acredito. Técnica, a pessoa técnica no lugar específico, ela resolve muito. Não, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um, já estendendo o programa, porque eu acho que é importante tirar algumas informações aqui. Você, eu já conheço a carreira como um todo e já vi diversas apreensões de drogas, já vi aquela operação fantástica, você teve coragem como policial e como gestor privado também das manipulações de apostas esportivas no meio do futebol. Bravo, me fala uma ação sua que você acha que foi interessante ou representativa, uma operação que você participou que te marcou. Olha, essa, vamos dizer, da manipulação dos resultados, ela teve uma repercussão internacional, né? Então, assim, para o esporte, de uma forma geral, eu acho que a contribuição que a gente deu para o futebol foi algo gigante, porque se não tivesse tido essa interrupção naquele momento, hoje eu acredito que o futebol brasileiro estaria em total descrédito. Porque a hora que caísse um dia, ia cair.
A gente tá falando dos jogadores. Dos jogadores e apostadores. O dia que caísse, iria estar muita gente corrompida. Ia estar um negócio assim generalizado a ponto assim, de colocar o futebol brasileiro em total descredibilidade. Porque era algo que, de uma modalidade que estava incipiente, mas ela estava crescendo de forma exponencial, porque os atletas eles estavam se tornando aliciadores. Eles eram aliciados. E chamavam os colegas. E depois chamavam os colegas. Eles achavam que o que eles estavam fazendo, tomar um cartão, cometer um pênalti no primeiro tempo, não seria nem crime. Não seria nem crime. Então, nós tivemos ali Série A, B, C, D, envolvidas na manipulação. Isso aí, 3 anos atrás. Imagina como que estaria hoje completamente, vamos dizer, pandêmico. Então, acredito que essa foi interessante. E assim, a gente tem várias participações aí, ao lado de vários colegas, ninguém faz nada sozinho. Tivemos a participação muito interessante na época das explosões de caixa eletrônico. Nós fizemos outras operações gigantescas, por exemplo, a Operação Ixos com a PRF, Polícia Federal e Polícia Militar. A gente, pela Polícia Militar, combate a roubo de carga. 2 edições, foram 2 fases, né, dessa operação, que até dias atrás era a maior operação de combate ao roubo de cargas do país. Hoje você não consegue fazer, porque você não consegue fazer uma operação integrada mais com a PRF. Então, a gente participou. Acho que nós temos muita coisa. A gente vai ter que marcar um programa só para falar das ocorrências aqui, que foi boa. Josimar, a sua, cara, eu acho uma coisa que a gente tem que pontuar. Você é muito reconhecido por ser um cara muito rígido, muito metódico, pragmático e linha dura. Mas você é doutorando em direitos humanos. Existe... porque assim, muitas pessoas podem falar assim, não tem nada a ver, uma pessoa que é muito rígida, ela não respeita os direitos humanos, e eu vejo que é completamente diferente. Eu quis fazer parte dos direitos humanos da PRF, e, enfim, um grupo não me aceitou, mas como que você vê isso, e como você faz uma narrativa para a sociedade? Dá para ter direitos humanos sendo um cara sério, rígido e incompreensivo com o crime organizado? Na verdade, direitos humanos não estaria tão demonizado, porque é assim que é tratado questões de direitos humanos, se lá no início tivessem pessoas metódicas, rígidas, que seguissem regras, tratando sobre as teorias de direitos humanos. O que aconteceu é que as pessoas que sequestraram os direitos humanos para elas, né, porque é um universo que hoje eu estou estudando, eu conheço, para mim está sendo muito importante, porque eu estou conseguindo compreender a teoria e, a partir dessa teoria, eu posso fazer inferências para mudá-la, inclusive. Não tem como mudar a teoria se você não for teórico, se você não for pesquisador. Nós somos muito práticos, mas como práticos nós não construímos teorias. Nós construímos operações, construímos história, mas não construímos teorias. E os teóricos, que são aqueles que estão sentados no banco da academia pesquisando, constroem as teorias que depois nós vamos ficar criticando. Na teoria é um jeito, na prática é outro. Então, eu vi na academia a possibilidade de construir teorias. E construir teoria com experiência, que é o que falta. Então, eu tenho assim... a real certeza que hoje, estando na Universidade Federal, estudando direitos humanos, convivendo com diversas opiniões e teorias, eu, em breve, terei condições de aprimorar o meu serviço e aprimorar as teorias que serão aplicadas em direitos humanos aqui de hoje em diante, né? Principalmente na segurança pública. Tem ninguém mais que defende direitos humanos do que um policial. E você vai mudar a concepção de direitos humanos para a sociedade. Vai ser Exatamente. bom demais. Tenente Coronel Bravo. Valeu, meu irmão. Cara, obrigado, muito feliz. Para mim é um orgulho mesmo. Eu sou seu fã de carteirinha. Você é um amigo pessoal Obrigado, que eu tenho. Sou fã da sua família. Obrigado. Mando um abraço para Dani, para todo mundo lá. Obrigado, Temos muitos amigos em comum. E conte comigo para o que você precisar. Lá na Câmara, no meu micromundo ali, no meio policial, na vida pessoal. Obrigado pela participação e continue defendendo nossas divisas, nossa população, com o mesmo afinco, com o mesmo vigor, com o mesmo engajamento, com a mesma liderança que você sempre teve, e que estejamos mais próximos. Obrigado e desejo a você, meu amigo, muito sucesso. Eu acredito muito que o que você fala, você já fez ou tem propriedade para falar,
você não tem esse argumento vazio quando sobe na tribuna e te vejo como um cara que vai trazer muita efetividade para a comunidade, cara. Desejo que você possa aí tá galgando, vamos dizer, postos aí nessa carreira política ainda maiores porque nós, brasileiros, precisamos muito aí de pessoas como você. Então, meu irmão, sucesso, que Deus te abençoe, continue guardando seu coração, tá? Você continue sendo esse cara íntegro, exemplo de marido, pai de família, e que você vai ter um futuro brilhante aí, tá? Amém. Vindo de você tem muita importância para mim, de coração. Fico emocionado e honrado. Valeu. Josimar, nosso guardião de Goiás. Cara, obrigado demais. Você é uma pessoa que a sociedade não conhece como deveria. E se a gente anda na rua hoje tranquilo, é porque não tem ordem de presídio mandando fazer coisa errada na rua. Obrigado pela moral. Conte comigo sempre. Nós somos um grupo. Nós precisamos formar um time muito forte e obrigado pela parceria. A ideia desse bate-papo é porque cada vez mais a gente se conecte, a gente tem intimidade, a gente tem a liberdade, a gente confie nos bons. Então, valeu pela moral, porque eu sei que o tempo de vocês é muito caro, o seu principalmente. Você é primeiro escalão do estado de Goiás. Então, obrigado pela honra desse bate-papo. Conte sempre comigo. Vamos voltar mais vezes, porque tem uma história demais. Rapaz, eu tô meio deslocado, porque aqui tá o primeiro escalão do estado, primeiro escalão municipal. Estamos tudo junto, irmão. Você é primeiro escalão de tudo, rapaz. Na segurança pública é um escalão só. Nós todos somos ali soldados, não tem outro jeitão. Agradecer o senhor pelo convite, pela gentileza, pela educação, pelo trato sempre cortês e integrador que o senhor tem, né? De fazer com que a gente possa ter espaços como estes aqui para trazer essas informações para a população, né? A gente faz ali o papel da comunicação social dos órgãos, mas espaços como este aqui, com a audiência que o senhor tem e a credibilidade que o senhor tem, abre possibilidades da gente falar realmente com a sociedade. Então, aqui deixar um agradecimento especial ao senhor, desejar sucesso também, né, na carreira política, que eu acho que é uma carreira muito difícil, mas que o senhor tem se saído muito bem, né? E ao comandante deixar sempre aqui as portas abertas da Polícia Penal, do Sistema Penitenciário de Goiás. Por onde o senhor estiver patrulhando, que tiver uma unidade, passa lá, dá uma moral lá para os nossos polícias que estão lá sempre para a gente conversar e trocar informação. Obrigado. Que massa. Eu que estou empolgado com o meu próprio programa. Bom demais. Sérgio da Escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje falei com duas referências na segurança pública. O programa vai passar agora, nesse sábado e nesse domingo, 17h30 na TV Capital. Vai pro YouTube também. E a gente vai fazer os cortes no Instagram. Duas feras aí, Josimar e Coronel Bravo. Bora!